Olá, boa tarde, sejam bem-vindos à Livraria Letras Lavadas e a mais um Há Conversas na Livraria. Hoje vamos falar de Feng Shui. Imagino que a sua casa pode mesmo ser um refúgio de paz e tranquilidade, porque ele pode mesmo. Connosco vai estar a Wanda Boavida, do livro Casa com Alma, por isso a ideia e o tópico é fantástico, são fantásticos, aliás, fique connosco, não se vai arrepender. Olá, Wanda, boa tarde. Olá, boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda aqui à nossa livraria. Obrigada. Um dia, quando cá vier, já sabe, tem que fazer paragem obrigatória. Tenho mesmo. Como está? Espero que esteja tudo bem por aí. Tudo ótimo. Ainda mais hoje com um dia fantástico de sol. Aqui também. Olha, agradecemos muito o facto de estar aqui connosco neste nosso podcast, Há Conversas na Livraria. Nós hoje estamos aqui para falar, como disse há pouco, do seu primeiro livro, que já vai para a sua segunda edição, segundo me disse há pouquinho. Queria lhe perguntar, Wanda, como é que entrou o Feng Shui na sua vida? Parece-nos que foi numa altura mais difícil. Como é que ele chegou? Como é que ele atuou na sua vida? E o que é que fez mudar na mesma? Portanto, e como disse bem, Patrícia, antes de mais agradecer mais uma vez o facto de me terem convidado para estar aqui hoje. É um grande prazer estar aqui a conversar convosco. E o Feng Shui, como disse bem, entrou na minha vida de uma forma, às vezes, nós pensamos que é negativo, mas pelos vistos foi por boas razões. Eu descobri que tinha um melanoma, portanto, cancro de pele, e a minha vida entrou em suspense, não é? Que na altura questionamos muito quando somos confrontados com uma situação de doença, e a partir daí questionei a minha vida. Portanto, eu trabalhava na indústria farmacêutica, questionei as minhas rotinas, questionei o meu equilíbrio pessoal e profissional, e o Feng Shui vai-me dar uma lufada de ar fresco. Eu na altura já sabia algumas coisas sobre o Feng Shui, mas sem dúvida foi aquilo que me alavancou para uma vida mais saudável e mais equilibrada. E foi de tal forma tão fantástico que me despertou para eu efetivamente mudar a minha vida e viver a 100% com o Feng Shui. Portanto, eu neste momento só faço Feng Shui, é a minha profissão. Estudei de uma forma muito intensiva, efetivamente, e os reflexos na minha vida foram tremendos, do ponto de vista quer da forma como me relaciono com o exterior, em termos pessoais, em termos profissionais, e em termos de equilíbrio. Pensar que viver uma vida mágica não é assim tão difícil, especialmente quando amamos aquilo que fazemos, que é aquilo que me acontece diariamente. Não trabalho, simplesmente vivo a magia de fazer aquilo que gosto. Claro. E aquilo que gosta é definido por si como? Ou seja, como é que explica de uma forma simples e rápida, digamos assim, o que é o Feng Shui? Ora bem, o Feng Shui é no fundo, fazer com que os espaços estejam de uma forma harmoniosa para que as pessoas, portanto, alavanque o bem-estar de todos aqueles que usufruem do espaço, seja ele a casa, o trabalho, portanto, os vários locais onde podemos usufruir. E basicamente é tentar que o espaço se adapte às pessoas, porque não é a pessoa que tem que se adaptar ao espaço. Exatamente. E é por isso que existem espaços que podem ser muito bons para umas pessoas, mas não tão bons para outras, tal e qual como os alimentos, porque existem alimentos que podem ser bons para umas pessoas, e há pessoas que são intolerantes até mesmo a alimentos
saudáveis. Portanto, e é necessário fazer esse estudo. Portanto, o Feng Shui permite fazer um estudo prévio, quer do espaço, quer da pessoa, para que o consultor de Feng Shui faça essa adaptação portanto, às circunstâncias que são necessárias, tal e qual como um nutricionista ou um médico faz com os seus pacientes, ou até mesmo um personal trainer. Portanto, temos que ver aquilo que dispomos, neste caso o espaço que dispomos, por parte do consultor, e analisar a pessoa para que seja o mais harmonioso possível e que as pessoas, no fundo, alavanquem as várias áreas de vida. E as várias áreas são, quer os relacionamentos pessoais, profissionais, a própria saúde, como é óbvio, o sucesso e a prosperidade. Porquê? Porque estando num ambiente, num espaço que nos seja favorável, isto acaba por ser um ciclo vicioso e acaba por ter impacto em todas as áreas da nossa vida, e ainda mais agora, porque as pessoas começaram a ter consciência de que estar num sítio confortável ou dormirem bem nunca fez tanto sentido. Se nos sentirmos bem, e se dormirmos bem, e se nos sentirmos confortáveis, acaba por melhorar tudo aquilo portanto, todas as áreas. Estamos mais bem dispostos, temos mais capacidade de trabalho, os relacionamentos com os filhos, com os maridos, portanto, marido, mulher, portanto, acaba por ser bastante melhor, como é óbvio, porque acabamos por ter mais energia, temos menos ansiedade e, obviamente, estamos mais saudáveis. Sim, porque cada pessoa tem uma energia muito diferente do seu par ou de quem está ao seu lado, não é? Exatamente, portanto, cada um de nós tem uma determinada dinâmica, portanto, é quase como se fosse o ADN do Feng Shui, e essa dinâmica acaba por ter que ser partilhada com os filhos ou com quem vivemos ou trabalhamos, e obviamente é isso que explica o livro, para que se faça uma análise não tão generalista, mas de uma forma mais específica, para que as pessoas, ao lerem o livro, consigam tirar o melhor partido, quer das suas casas, quer das suas dinâmicas pessoais e interpessoais. Basicamente é isso. Claro que sim. Como é que nasce o desafio do livro e o desafio de ter que compilar nestas páginas tudo aquilo que foi sabendo e que cada vez mais vai tomando conhecimento, naturalmente, com a sua profissão? Eu, à medida que vou dando aulas, portanto, eu já estava, portanto, tenho dado, portanto, aulas, e ainda mais agora na altura do confinamento, e estava sempre a ser interpelada pelos meus alunos em termos de livros, o que é que eles podiam, e manuais, onde ler, o que estudar, e muitas vezes eu tinha que, efetivamente, dar autores internacionais e muitas das vezes ser-me difícil para mim dizer efetivamente um nome, porque a forma de eu ensinar é muito particular, porque eu junto atualmente 3 métodos e eu vi a necessidade de portanto, colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi e que continuo, obviamente, a aprender, porque isto é um ensino que nunca acaba. Portanto, quem começa a estudar Feng Shui nunca mais acaba de estudar. E eu senti a necessidade de editar o livro, que nesta altura, pelos vistos, até foi propícia, porque nunca vivemos tantos espaços. E agora cada vez mais faz sentido, não só, obviamente, para os meus alunos, porque o livro é muito prático, muito simples, para ser lido por qualquer pessoa, mesmo quem nunca ouviu falar de Feng Shui, e que seja a primeira abordagem a este tema. Basicamente é isso. Claro. Quando fala dos seus alunos, são cursos que eles fazem consigo, certo?
Certo, portanto, eu neste momento estou a lecionar cursos só online. Alguns são para empresas, são institucionais, são empresas que me contratam para os seus colaboradores. Outros, portanto, são obviamente da minha inteira responsabilidade, todos eles neste momento certificados também pela DGERT, e alguns dos meus alunos, desde arquitetos, designer de interiores, portanto, pessoas anónimas que querem perceber um bocadinho mais sobre Feng Shui, e que obviamente também se podem interessar por esta área. Claro. Mas cada vez há mais procura por parte de pessoas que procuram algo, um ensinamento nestas áreas. Ok. Na sua opinião, e aqui também vou deixar a abertura para quem nos está a ver e ouvir, se quiserem fazer comentários e deixarem questões à Wanda, estejam à vontade, porque ela sabê-los através de mim e poderá também responder. Acha que temas como o Feng Shui deveriam ser quase matéria obrigatória nas escolas para que as pessoas, as crianças ou os adolescentes, dependendo da fase em que se interessasse, acha que deveria ser mais cedo a abordagem a esses temas para que viesse no nosso ADN, já vem, não é? Mas no nosso dia-a-dia, na forma de crescermos enquanto pessoas, faz falta isto ser uma cadeira obrigatória? Resumindo a pergunta. Sim, faz toda a diferença e acho que sim, que devia de se incluir. Portanto, no Oriente já faz parte da dinâmica deles, quer Exato. cultural, quer... eu acredito que aqui em Portugal isto já começa há uma abertura a estas temáticas, assim como está neste momento a questão do mindfulness e a questão do yoga, que há 10 anos atrás ninguém ouvia falar e que hoje em dia portanto, já é uma temática abordada quer em termos institucionais, quer em termos não institucionais. Portanto, eu acredito que no futuro próximo não só as áreas ligadas ao design, à arquitetura, porque as escolas de design e arquitetura já estão a começar a abordar estas temáticas de uma forma mais profunda do que aquilo que estavam a abordar e possivelmente em termos culturais vai-se começar a notar grandes diferenças. Ainda mais agora, porque as pessoas começaram a tomar consciência desta necessidade. Sim, sim. De forma também que as pessoas sintam mais vontade, mais ainda, de se de entrarem no Feng Shui, agora bloqueei, queria que nos desse aqui algumas dicas constantes do seu livro para que nós possamos ter no nosso dia-a-dia uma vida mais calma e mais tranquila, sem naturalmente descortinar tudo, porque o interesse também é que as pessoas vivam o livro na sua casa, onde quiserem ler, mas só de uma forma mais, deixando alguns tópicos. Quais são as dicas que nos pode deixar, Wanda? Olha, uma das sugestões que eu acho que são fantásticas agora, portanto, ainda mais nesta altura, portanto, é de certa forma tentar, que eu acredito que seja um pouco complicado para alguns pais, ainda mais quando agora estão com a questão dos filhos também em telescola, que é tentar ter a casa o mais organizada possível, Sim. que eu acho que é importante, Sim, e outra, porque é organizar a mente, porque é muito importante nós, um local muito desorganizado acaba por criar, portanto, alguma ansiedade, porque temos muitos inputs visuais. E especialmente tentar não levar para o quarto a questão do trabalho. Eu sei que é difícil, especialmente para quem tem casas mais pequenas, mas tentar criar um espaço de trabalho isolado, ou o mais isolado possível, e criar rotinas de trabalho que permitam às pessoas criar algumas rotinas que são tão importantes nesta altura. Assim como a colocação de flores, plantas perto de nós para dar assim um ar, uma lefada de ar fresco e criar aqui alguma
alguns aspectos positivos. E eu este fim de semana partilhava com os meus alunos uma temática também muito importante, que é a questão da forma como também nos sentimos, e podemos colocar, por exemplo, para quem tem crianças, as crianças fazerem pequenos trabalhos manuais, por exemplo, colocarem tipo smiles, de que forma como se estão a sentir, e transmitir aos pais, colocar, por exemplo, na porta do quarto, qual o sentimento do dia. Portanto, é quase como se colocássemos um emoji de como é que podemos, se estão tristes, se estão contentes, com energia. Portanto, ou colocar num quadro, há quem tenha quadros de ardósia, há quem tenha no quarto das crianças sítios para desenhar. Portanto, colocar essas emoções, porque todos nós neste momento estamos a ver emoções muito específicas, e o objetivo é acalmar e reduzir essa ansiedade através da exposição de todos os nossos sentimentos. E reduzir, sem dúvida, a iluminação ao final do dia, portanto, de uma forma gradual, para que seja mais fácil quando chegarmos à hora de irmos deitar, podermos dormir mais tranquilamente, porque nem sempre é fácil com estas alterações todas, e a criação da ansiedade, portanto, e a questão da própria iluminação, convém ser ao final do dia o mais reduzida possível, para que se consiga, portanto, não criar esse ruído visual, para dormirmos mais calmamente, e, portanto, isso é mais fácil entrar num sono profundo. Desligar, exatamente, é isso. Exatamente. Muito bem. Há pouco falava que trabalha com 3 métodos. São eles que constituem o método Vão da Boa Vida, que já está registado como marca sua, não é? Sim. O objetivo de eu criar este método foi aglutinar, lá está, a questão do Feng Shui, portanto, esta arte milenar chinesa, a questão do Vision Board, que é como se fosse um quadro de sonhos. O objetivo é nós colocarmos um input na nossa casa e nos espaços onde trabalhamos, ou nas empresas também, não é? Tudo aquilo qual os nossos sonhos, quais as nossas ambições, aquilo que projetamos para o nosso futuro, porque quando uma pessoa ou uma empresa sabe realmente aquilo que quer, é muito mais fácil de se atingir esse mesmo sonho. Portanto, e colocar palavras como harmonia, felicidade, paz, tranquilidade, família, e colocar nos sítios certos, porque o método preconiza cada local tem um sítio certo para esse tipo de, portanto, para essa função, por assim dizer, ou para esse tipo de palavras. E depois a questão do Kaizen, que é um método que foi criado, no fundo, uma filosofia que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, para a Toyota, que eu aplico também, e que falo obviamente também no meu livro, e aplico agora nas minhas consultas, em que o objetivo é rentabilizar, portanto, tudo aquilo, as empresas, ou até mesmo tudo aquilo que envolve a organização familiar, reduzir o desperdício e aumentar a produtividade. São inúmeras as empresas hoje em dia que utilizam também este tipo de filosofia. Cá em Portugal existem inúmeras, e a nível mundial também, e muitas das vezes nós vimos esta parte da filosofia Kaizen espelhada em termos de organização pelo método Marie Kondo. Portanto, mas ela fala a nível das famílias, portanto, em termos das casas, e o método Kaizen, ou neste caso a filosofia Kaizen, é muito mais do que isso, porque é transponível também para a questão das empresas, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista também motivacional, porque o objetivo é fazer e criar equipas felizes, e sermos felizes não só em casa, como fala a Marie Kondo, mas também nas empresas. E essa cultura organizacional, essa paixão, é sem dúvida
que une os colaboradores e permite também um aumento da rentabilidade e produtividade das pessoas. Ela agora também já tem um livro que é A Alegria no Trabalho, eu ainda também não cheguei lá, são muito interessantes, mas é realmente importante e interessante nós percebermos como é que todas estas atitudes que vêm de nós e de quem nos rodeia mudam tanto a nossa realidade e a nossa sensação de bem-estar aqui dentro. Entretanto, nós temos algumas pessoas que nos estão a saudar e que estão aqui a ouvir o que nós estamos a falar e já temos uma pergunta para si, Wanda. A Mónica Medeiros pergunta: as cores das paredes também nos influenciam? Que cores recomenda para o escritório e para os quartos? Obrigada. De facto, é uma pergunta pertinente. Muito pertinente. As cores realmente influenciam-nos imenso, porque existem inclusive estudos, e hoje em dia em termos das empresas de marketing, quando estudam uma marca e até mesmo os próprios logotipos têm atenção à questão das cores e de que forma é que essas cores impulsionam ou simbolizam aquilo que as próprias marcas pretendem. E na questão dos quartos, supostamente para uma pessoa que pretende tranquilizar, portanto, requer que não sejam cores muito fortes, muito... portanto, ter muitas cores, porque as cores acabam por nos estimular. Por exemplo, aqui a questão do laranja, das letras lavadas, portanto, é um colorido que nos cria vida, agitação, alegria, mas que, por exemplo, num vontade quarto... vontade de vir, mas por um lado num quarto não é uma cor se calhar tão aconselhada, porque é considerada uma cor fogo e que desperta, cria emoções, é uma cor criativa, é uma cor, portanto, que impulsiona a atividade. Portanto, cores mais calmas, por exemplo, a questão do branco, portanto, a utilização dos beges, são cores que nos trazem alguma serenidade. Portanto, cores mais fortes em apontamentos, para as questões da sala, por exemplo, e estavam a perguntar a questão dos escritórios. Os escritórios, sim, já pode-se colocar uma cor ou até mesmo apontamentos de cores mais fortes, que nos transmitam hoje em dia aquilo que nós pretendemos, alegria, por exemplo, com a questão do laranja, do vermelho, que nos dá, de certa forma, algum alento importante. Não é necessário, obviamente, colocar paredes completas nem de vermelho nem de cor de laranja, mas sim apontamentos, poderá ser também através de flores, poderá através de apontamentos de almofadas, etc. Porque, por exemplo, a questão do amarelo cria, e está estudado, que cria foco. Quando em doses, portanto, não em grandes quantidades, não é? Mas estimula o foco. E para quem está a trabalhar, hoje em dia o foco é essencial, sem dúvida. E, portanto, colocar apontamentos amarelos é, sem dúvida, uma boa alternativa. E para dar assim, uma alegria estimular essa alegria que todos nós agora estamos todos também a precisar. Exato. E agora uma curiosidade também um bocadinho mais pessoal. E no quarto das crianças, devemos ter também alguma parede com alguma cor só ou com papel de parede florido? O que é que recomenda? Então, relativamente à questão do quarto das crianças, aquilo que eu transmito, por exemplo, riscas verticais, é também uma boa uma boa opção para papéis de parede, e quando é florido, para que não seja demasiado exuberante, ou seja, não seja propriamente uma floresta, ou, por exemplo, com muita informação, muitos carros, muito ruído, porque aquilo que nós queremos é reduzir o ruído às crianças e tornar não só portanto, isso seria o ideal para quem tem a possibilidade de ter um quarto de brincadeira, portanto, aí para estimular a brincadeira. No caso do quarto, para se dormir, o objetivo é reduzir essa mesma adrenalina ou essa atividade. Então,
papéis de parede com muita informação deve-se evitar, sem dúvida. Ok, sim senhora. Temos mais uma questão de Ana Carvalho. Adorei a dica dos emojis das emoções. Vou colocar em prática com os meus pequenos. A Ana Cláudia Oliveira pergunta, em questão de mobiliário, qual o melhor? Claro ou escuro? Linhas direitas ou mais rococó? Há Ora perguntas bem, para todos aqui. sim. Todos os gostos. É assim, relativamente às linhas direitas e as cores claras, o que é que promove? É a questão da tranquilidade. Porquê? Porque temos pouca informação visual e é isso que hoje em dia todas as tendências simplistas e o minimalismo fala sobre isso. Sim. Que é quando nós vamos, por exemplo, a um spa, são o mais clean possível. Porquê? Sim. Porque pouca informação traz-nos à nossa mente essa mesma serenidade e essa mesma tranquilidade. Quando nós vamos, por exemplo, a um palácio, não é? Que tem muitos rococós, não é? Muita informação, portanto acaba por nos criar alguma ilusão em termos de mente e não nos traz essa serenidade para quem precisa de serenidade, atenção, porque poderá haver pessoas que já estão tão equilibradas e que se gostam efetivamente desse tipo de móvel, não há razão também para não o ter, mas tem que ser em equilíbrio, por assim dizer, portanto não ter também excesso de informação em casa. Para trazer-nos essa tranquilidade que todos nós precisamos. Basicamente, nós não precisamos de viver ou de trabalhar em palácios para sermos mais felizes, não é? Exatamente. Há um livro sobre Feng Shui que o nome, não é? É mesmo Vivemos em Palácios. E dá que pensar até que ponto realmente precisamos de tanto para sermos melhores, não é? Sim, Felizes, sim. Exatamente, é mesmo básico, é mesmo por aí. Eu fiquei com uma ideia muito engraçada ao folhear o livro, que ainda não consegui ler todo, dá a ideia de que o Feng Shui possa ser um bocadinho supersticioso. E se calhar é efetivamente algo que, sendo milenar, não é? Vem desde sempre connosco, só que as pessoas às vezes não sabem nomear o que é que as suas práticas vão mais ao tradição e ao que os antigos diziam, não é? Como é que faz essa ligação entre o sermos mais lineares e mais fiéis àquilo que nós acreditamos e ao não querermos desprender, no caso dos nossos pais e avós que são já de outra geração, não querer desprender daquilo que os outros diziam? Qual é a relação direta? Não sei se me fiz entender. Sim, a questão da superstição, portanto, isto é uma arte milenar, realmente, como disse, e que já tem mais de 3.500 anos, portanto já é bastante, tem evoluído imenso ao longo dos anos. Efetivamente, aquilo que há partes, neste caso, há tendências e há formas de estar dentro do próprio Feng Shui, tal e qual como existe na medicina, como existe na nutrição. Existem vários tipos de métodos. Existem os métodos mais ligados à questão dos cristais, como está a dizer e bem, Patrícia, mais ligada à questão da superstição. Há métodos mais baseados em estudos relativamente à questão das cores. Neste caso, há aquele que eu utilizo, que é a questão também agora do Kaizen, tem mais a ver com estudos e que existe o antes e o depois. Portanto, isto também depende um pouco do método que o próprio consultor de Feng Shui utiliza, como em tudo. Aquilo que eu digo, tal e qual, em todos os métodos, eu acho que isso é comum. Se as pessoas acreditarem que algo as vai beneficiar, tal e qual como um medicamento placebo, obviamente vamos sentir resultados positivos. No entanto, existem métodos dentro do próprio Feng Shui, porque nem todos os métodos são iguais. E, por assim dizer, existem uns métodos mais ligados à questão da ciência, mais ligada à questão das matemáticas, e eu, como sou uma pessoa das matemáticas, eu sou uma pessoa licenciada em gestão de empresas, também tirei Business Executivo da Católica, portanto,
toda a minha, o início, portanto, também da minha atividade profissional sempre foi muito ligada à questão das matemáticas, é por isso que para mim faz mais sentido esta questão deste método mais quantitativo e mais virado para estas áreas. No entanto, existem métodos, também obviamente a questão dos cristais, da questão do conjunto de situações que também faz nos pensar no Feng Shui, de uma forma do bem-estar e de como é que através deste tipo de filosofia e de arte pode promover a nossa saúde, e ainda mais porque o próprio Feng Shui também está ligado à macrobiótica. Sim. Porque foi também criado por um mestre de Feng Shui. Portanto, o objetivo é mesmo um pleno, por assim dizer, em que a nutrição, portanto, tudo aquilo que nos envolve, o espaço exterior, acaba por melhorar a nossa vida e obviamente depois quando melhora a nossa vida acaba por melhorar a vida de todas as pessoas que nos rodeiam, porque se vivermos melhor, isso vai ter impacto na vida também de todas as pessoas que comunicam connosco. Claro que sim. A Ana Oliveira pergunta qual é a melhor cor para decorar a cozinha e a sala, e das nossas letras lavadas vem a pergunta qual o espaço mais zen da nossa casa. São duas questões que acabam por estar relacionadas. Qual é a resposta então, Wanda? Então, relativamente à primeira questão, da questão das cozinhas, por exemplo, a melhor cor para decorar a cozinha, para quem quer emagrecer, eu digo, porque existem cores para emagrecer ou para eventualmente... Muito bem, essa parte é interessante. Porque, por exemplo, nós colocarmos plantas e por algum motivo, Patrícia, tudo aquilo que está relacionado com áreas para emagrecer tem associado a cor verde. Portanto, que tem a ver com a questão do comer saudável, do ser saudável, portanto, os logotipos, porque nos cria essa vontade de também comer mais alimentos saudáveis. Por isso, colocar apontamentos de cor verde, plantas, ervas aromáticas, tudo o que possam colocar na vossa casa em tonalidades verdes vai-nos impulsionar para esse tipo de estilo de vida. Por seu turno, colocar cores mais fogo, ao estimularem a nossa energia, estimulam-nos também a comer. Portanto, tudo aquilo que representar o elemento fogo, mais o laranja, estávamos agora aqui a ver, o vermelho, portanto, que está muito associado às cadeias de fast food. Pois é. E são cores que nos estimulam portanto, a comer mais e a comer mais depressa. Por isso, essas cores devemos evitar na nossa cozinha. Em questão da sala, podemos aí fazer já mais uma mistura de cores, porque a priori a sala é um sítio social, em que já podemos colocar alguns apontamentos de cor para criar uma energia de uma maior dinâmica, que nós no Feng Shui dizemos que são cores mais yang, por exemplo, o vermelho também. Portanto, e aí já pode haver, tem a ver também um pouco com as características das pessoas, e eu isso ensino também no livro, Casa com Alma, que existem cores mais propícias para umas pessoas e menos propícias para outras, mas no cômputo geral podemos usar várias cores na nossa sala, porque a priori podemos, a questão da cozinha, estarmos mais limitados, especialmente se comemos na cozinha e se queremos um estilo de vida mais saudável. Se as pessoas não tiverem problemas de engordar ou de comer um pouco mais, podem colocar mais cor ligada ao amarelo, ao laranja, ao vermelho, mas sem dúvida pratos verdes, individuais verdes, ou até mesmo guardanapos verdes é uma boa
sugestão para hoje em dia utilizarmos na nossa cozinha, e isso está já muito em prática em alguns restaurantes ligados a áreas que promovam o bem-estar e a saúde e a alimentação saudável. Portanto, isto nada é por acaso, está tudo pensado. Claro que sim, sem dúvida. E é por isso que se utilizam umas cores nos sítios e outras cores noutros sítios. Portanto, mais cores em sítio que queremos, mais atividade, por assim dizer, menos cores e menos informação em sítios que é para descansar. Portanto, podemos agora abusar, por assim dizer, de almofadas coloridas, que é aquilo que nós queremos incutir na nossa vida. E é algo bastante fácil de podermos alterar, portanto, obviamente, de uma decoração total, ou até através de apontamentos como velas, como há pouco disse, flores, plantas, portanto, é mais fácil de se fazer essas alterações. Ok, e qual é o espaço mais zen da casa? Aliás, desculpe, eu percebi mal essa pergunta. Essa pergunta é para todos nós, para todos os que estão a ver. Não fui eu que fiz a pergunta, foi aqui o grupo. E a pergunta é: qual é o espaço mais zen da vossa casa? É um desafio para quem nos está a ver. Abaixo, há uma outra questão interessante que não me tinha passado também, mas a Sofia Batista pergunta, Wanda, para quem está com muita dificuldade em engravidar, o que pode fazer? Há algum apoio também direto para essas situações dentro do Feng Shui, nesse caso? Sim. Claro que sim. Claro que sim, relativamente... Sim. Aqui a questão do Vision Board, que é aquilo que nós queremos, portanto, um casal que pretenda engravidar, aquilo que se deverá colocar é esse... como se fosse um quadro de sonhos nessa nossa casa, como se isso realmente acontecesse. Portanto, isto também estamos aqui a estimular que as pessoas acreditem que isso vai acontecer, não é? Portanto, não bloquear a priori esse estímulo e começar efetivamente já a pensar, quer na roupa da criança, portanto, poder já começar a fazer pequenas compras com, por exemplo, uns sapatinhos de criança, começar a envolver-se e criar imagens positivas. E aquilo que eu posso dizer, por exemplo, na nossa casa, se fizermos a medição com uma bússola, portanto, poderá ser através do nosso telemóvel, que hoje em dia quase todos os telemóveis têm essa capacidade de, através de uma bússola, ver quais as orientações, ver qual a zona oeste da nossa casa, e aí poder colocar, por exemplo, uma fotografia com um bebê, colocar nós, portanto, já estimular alguma coisa relacionada com a questão familiar, colocar uns sapatinhos de um bebê. Porquê? Para que já se esteja a preparar esse mesmo estímulo. E aqui estamos a juntar Vision Board, que é a questão de tudo aquilo que nós pretendemos para alcançar, que também se fala muito nos livros ligados ao poder da mente, e também a questão da direção, porque a direção oeste estimula, sem dúvida, de acordo com a questão do Feng Shui, tudo aquilo que esteja relacionado com o futuro e relacionado com as crianças. Portanto, é a direção exata para se estimular esse aspecto, sem dúvida. Sim. E além do Vision Board, pergunta a Sofia Batista, há algo mais que pudesse aconselhar para este caso do casal, que nesse caso pretende engravidar, não é? Então, relativamente, se, por exemplo, se colocar a oeste do quarto, no quarto do casal, por exemplo, essas botinhas de criança, ou algum apontamento relacionado com a vinda de uma criança, nós sabemos, através também de Kaizen, que o lado direito, colocar o lado direito que estamos, obviamente, a ver, para o casal, quando entra, por exemplo, num quarto, desde que esteja na zona oeste, o lado direito, o nosso cérebro lê mais do que se estiver do lado esquerdo, ou seja, imagens, cores. Portanto, o objetivo é ainda quase como se colocássemos outra camada de conhecimento
Para além da questão do Vision Board, da questão do Feng Shui e a questão do Kaizen, estimular o cérebro com pensamentos positivos de aquilo que vai realmente acontecer no futuro próximo, porque há muitos pais que ficam bloqueados e não querem comprar nada para os futuros filhos, porque pensam que alguma coisa pode acontecer, e não, as pessoas devem reagir exatamente ao contrário, que é pensar que vai correr tudo bem e não pensar que poderá correr alguma coisa mal, porque em vez de pensar positivo, muitas vezes pensam mais à frente. Exatamente, é pensar que vai correr tudo bem, que podem comprar alguma roupa para o futuro filho ou futura filha, e estimular nesse sentido. E se realmente algum pai ou uma mãe que pretende, até mesmo a questão do sexo, estimular, portanto, esses mesmos pensamentos relativamente ao sexo da criança. Porque começar a estimular o cérebro num sentimento positivo, e depois isto acaba por ser um ciclo vicioso, e quando a mulher engravida, depois acaba por toda a vida ser quase como mágica, porque depois as pessoas envolvem-se nesta dinâmica. Exato, ao fim e ao cabo está tudo aqui e aqui, não é? Na nossa fé e na nossa força de captarmos a lei da atração, não é? Exatamente, o objetivo é isso mesmo, Patrícia, a lei da atração, que está muito presente na questão do livro, que é todos os nossos sonhos e todas as nossas ambições, poder pensar já no futuro como se já a estivéssemos a viver. Portanto, que isso hoje em dia é também muito falado em muitos livros, desde o Poder da Atração, o livro O Segredo, etc. Portanto, é colocar esse sentimento na nossa casa, e como se a nossa casa vivesse esse vision board, esse quadro de sonhos, porque tudo aquilo que nós, ainda mais agora, não é, que estamos mais tempo em casa, portanto, ao olharmos, estamos sempre a recordar daquilo que realmente queremos. Portanto, não é só colocar numa folha A4, quase como escrever aquilo que, o livro de intenções do início do ano, é estar sempre, à medida que vamos à medida que estamos num determinado espaço, quer na sala, quer no nosso quarto, quer no escritório, estamos sempre a recordar, em termos de imagens, cores, fotografias, daquilo que nós pretendemos para o nosso futuro, e assim estamos muito mais focados na obtenção desses mesmos objetivos. Claro que sim. Nós também já estamos a caminhar para o final da nossa conversa. Para todos os que estão lá em casa, não se esqueçam, este é um livro muito importante, muito interessante, e que serviu de base para este nosso diálogo com a Wanda Boavida. Wanda, este livro é uma casa com alma. Assim, o que é que lhe lava a alma? Ai, tanta coisa! Para assim além do é Feng Shui, obviamente, porque eu acho que isso é notório, o que é que me lava a alma? Viajar também, não é? Porque acho que lava a alma toda a gente, que isto agora estamos todos a pensar nisso. É pensar também onde é que vamos, que é para ver se chega lá depressa. Exatamente, acho que todos nós estamos a pensar nesse futuro próximo que caminha. Exato. E a questão do contacto com a natureza para mim é importantíssimo, e é por isso que eu falo tantas vezes também no meu livro, e de certa forma tento estimular em minha casa, que é fundamental para nos sentirmos bem, para estarmos bem connosco próprios, e basicamente é isso. E a questão das viagens, sem dúvida, porque viajar é fantástico, que não só como conhecimento pessoal, mas permite-nos extrapolar, portanto, e ver em termos de cultura de uma forma bastante diferente. E também, em termos de Feng Shui, é fantástico, porque, especialmente no Oriente, tentar beber esta cultura, que para mim, pronto, tornou-se um estilo de vida.
Claro que sim. Wanda, muito obrigada por ter estado cá connosco. Já sabe que sempre que quiser algo da parte das letras lavadas, nós estaremos aqui com muito gosto. A todos os que estiveram connosco, que fizeram questões e que estiveram aqui para ouvir e saber mais sobre esta temática, muito obrigada. Não se esqueçam, Obrigada, acompanhem sempre o trabalho da Wanda, acompanhem aqui a nossa livraria e não se esqueçam de ler, de serem felizes e serem positivos. Até à próxima. Muito obrigada. Um abraço, Wanda. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Até à próxima. Até a próxima.